Bom dia, Bom dia. vocês estão bem? Graças a Deus, que alegria estar aqui na comunidade Canção Nova, aqui em Cachoeira Paulista. Bom dia você que está aqui, bom dia você que está em casa, nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Bom dia que eles estão trabalhando para que esse evento aconteça, aos câmeras, diretores, produtores, toda a TV, rádio. Bom dia aos músicos, grandes amigos, bom dia André, bom dia Salete, bom dia àqueles que me acolheram, Joels, todos que me acolheram, obrigado pelo carinho da acolhida. É muito bom estar aqui na comunidade Canção Nova. Eu quero fazer uma pergunta para você, já que eu não posso e não tenho como olhar os seus lábios, o seu sorriso, porque a máscara não permite que eu olhe. Eu quero olhar para os seus olhos e quero saber se você está com um brilho nos olhos ou se você perdeu o brilho dos olhos. Olha para quem está do teu lado e dá uma olhadinha, você que está mais perto de mim. Sejam os olhos do Padre Anderson aí, por favor. Olha aí, vê se essa pessoa está com um brilho nos olhos ou se está murchinho os olhos dela. Como que tá? Tá bom, tá ruim, tá médio? Você acha que a pessoa não está muito bem? Tem um propósito. Essa pergunta que o padre fez para você tem um propósito. Porque tem uma passagem bíblica que diz assim, você não precisa pegar essa passagem, mas tem uma passagem bíblica que diz assim, Lamentações, capítulo 5, versículo 17. Por causa do sofrimento, nosso coração desfalece, e os nossos olhos perdem o brilho. Se você quiser anotar depois para ler, você pode anotar. Lamentações capítulo 5, versículo 17 diz assim: por causa do sofrimento, o nosso coração desfalece e os nossos olhos perdem o brilho. Quem está sofrendo aí, levanta a mão. Quem está passando por sofrimento, dificuldade? Quem passou nesse tempo da pandemia momentos difíceis assim? Todos nós passamos. Todos nós passamos. O sofrimento, ele causa uma dor no peito e os nossos olhos perdem o brilho. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque existe uma expressão, além dessa expressão bíblica, existe uma outra expressão que eu fiquei conhecendo ao longo de algumas semanas atrás, que é uma expressão assim: perdeu o brilho nos olhos. E eu descobri, pesquisando, que há muitos anos atrás havia caça de leões para se colocar nos circos. E muitos de nós aqui fomos a circos há muitos e muitos anos atrás, como crianças, nossos pais nos levavam. E a gente via aqueles animais adestrados no circo, e a gente batia palma, a gente fazia festa. A gente tinha medo do palhaço, tinha medo do elefante. Aquele carro do palhaço que saía 20 de dentro, né? Era uma coisa absurda. Como que eles conseguiam fazer aquela mágica, né? E a gente ficava encantado com aquela coisa toda. Só que por trás das palmas, por trás da nossa alegria, que era a alegria de ver os animais domesticados, ver os animais ali, que estavam todos dando show para nós, a gente batia palma, tomava refrigerante, e comprava aqueles negocinhos do palhacinho, e voltava para casa todo feliz. Quando acabava tudo aquilo, os animais voltavam para a sua jaula, ou para o lugar onde ele era domesticado. Só que sobretudo o leão, quero falar do leão para vocês. Para o leão chegar a ser domesticado, porque o leão ele vive na selva, ele vive na mata, ele caça, ele corre, e nós conhecemos bem a atividade de um leão. Como que funciona a atividade de um leão? É impressionante. E esse leão, quando ele é caçado, então ele toma um tiro. Ali naquele tiro que tem um líquido que faz que ele adormeça,
Depois que ele é adormecido, ele é colocado numa jaula. Só que essa jaula, a gente sabe muito bem que é uma jaula baixa, estreita, aonde malemar cabe um leão. Então você imagina, você pegar um animal que corre toda a floresta e que tem a liberdade de ir e vir e caçar e correr. A força daquele animal, quando a gente vê, a gente fica impressionado. Como que eles caçam, como que eles lidam com a natureza, como que eles rugem, a força e a potência que eles têm. E de repente um animal desse porte está colocado dentro de uma jaula, que não cabe 2 leões praticamente. Então como que funciona o adestramento desse leão? O leão então ele vai passar por um adestramento muito simples. Aquele que adestra não vai bater no leão, porque não precisa bater no leão. O que ele faz? Ele coloca o leão ali adormecido na jaula. Quando o leão acorda, ele está na jaula. Então ele começa a se debater na jaula, se debater na jaula, se debater na jaula, até que, passado horas se debatendo, ele desmaia de fome, porque passa fome. Então aquele que está adestrando espera ele acordar. E quando ele acorda, ele coloca comida, um pouco de água, um pouco de carne. E aquele leão novamente acorda. Ele olha para aquela comida, para aquela carne, ele recusa. E ele se debate novamente na grade, se debate e ruge. E com a pata dele e com o dente dele, ele tenta quebrar aquela grade de ferro grossíssima, maciça. Impossível quebrar aquilo. Até que horas depois esse leão cai desmaiado de novo. E o adestrador coloca novamente água e comida para ele. Ele acorda de novo esse leão vai comer um pouco, vai beber um pouco, porque ele precisa de energia para sobreviver. Mas passado algumas horas ele cai desmaiado de novo. Esse processo dura meses, dias, meses, horas. Até um dia que esse leão cai, acorda, e o adestrador, que já sabe o que está fazendo e já adestrou muitos outros leões, ele olha bem nos olhos do leão e ele percebe que o leão perdeu o brilho nos olhos. Olha, eu estou arrepiado. Daí que vem esse dito conhecido: perdeu o brilho nos olhos. É o adestrador do leão que sabe o dar do momento que o leão perdeu a potência de ser leão. Ele não sabe mais caçar, ele está dominado pelo adestrador, e ele entendeu que ele está numa jaula, totalmente preso, dominado, e ele não tem mais força. Ele perdeu a sua raiz. E a palavra que me vinha para esse acampamento, para o início desse acampamento, começou ontem com o Padre Roger, na missa de abertura, na primeira pregação de hoje, era o que Deus colocava no meu coração, que nós vamos começar com essa história. E quando o André e a Salete ministravam aqui, o André falava dessa prisão, desse desatar, desse ressuscitar. Eu falei, é confirmação? É confirmação? O que o demônio fez com muitas pessoas nesse tempo da pandemia? Você já está entendendo, né? Ele te colocou numa jaula, e o demônio foi te adestrando, colocando a comida que ele queria que você comesse, colocando a água que ele queria que você bebesse. Você até tentou lutar, você até tentou vencer esse demônio, essa batalha, mas chegou uma hora que você perdeu o brilho nos olhos. E tem muito cristão católico em casa que perdeu o brilho nos olhos, está dominado pelo pecado, pelo mundo, e não tem mais força de sair dessa jaula. Não teve forças de vir para o acampamento, porque não sabe mais o caminho.
Esqueceu? Estou mentindo? É o que Deus coloca no meu coração. O demônio, ele te alimentou na pornografia, o demônio te alimentou no cigarro, nas drogas, te alimentou na bebida, na cachaça. O demônio foi alimentando você na pornografia, na internet, nas coisas que não prestam. Ele foi te adestrando, te alimentando, te alimentando, te alimentando. A hora que você viu, você estava perdido, escravizado numa jaula, sem saber como sair. O que Deus quer devolver para você, nesta manhã, nessa pregação, Ele quer devolver o brilho nos olhos. Você precisa voltar a ter brilho nos olhos. Brilho nos olhos. O que é brilho nos olhos, Padre? Otimismo, alegria, crer que Jesus está vivo. Nós precisamos sair dessa jaula, dessa escravidão que o demônio foi nos colocando, foi tentando nos colocar. E quantos ainda estão presos? O tema desta manhã, desta pregação, e aí você pode pegar comigo a sua Bíblia, e você vai entender que tem tudo a ver. É a primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 4. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 4, é o tema da pregação dessa manhã. Mas eu quis fazer essa introdução para nós começarmos. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 4. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou fala, me ajuda por favor. Pronto, vamos ler juntos? É fácil. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 4. Diz assim: porque todo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Qual que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Baseado nisso, a carta de São João é uma pregação, é uma carta que circula em todas as igrejas da época. Não é uma carta em particular por uma igreja, por uma situação, mas é uma carta que circula em toda a igreja, sobretudo as igrejas novinhas que começaram. Existem igrejas novinhas que estão começando a sua caminhada, e eles estão começando a fazer um caminho com Deus lindo. Só que nesse caminho surgem falsos doutores, anticristo, os filhos do diabo. E o que está acontecendo? Então São João escreve esta carta. Qual que é a finalidade dessa carta? É de denunciar os desvios e fortalecer os filhos de Deus no caminho certo. Por que São João está escrevendo essa carta? Justamente porque surgiu pessoas falando contra Jesus, contra Nossa Senhora, contra a fé, pessoas falando contra a igreja. E quando São João vê tudo aquilo acontecendo, São João escreve alertando os filhos de Deus para não estarem nessa escravidão da mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. E a gente vai caindo nas mentiras. Olha a igreja católica, olha isso, olha aquele padre, olha aquela situação, olha aquele consagrado. E a gente vai caindo em mentiras, e vai ficando escravo, vamos ficando enjaulados, sem esperança. Olha, a igreja católica não fez nada para salvar a pandemia. E a gente vai caindo em mentiras, vai ficando enjaulado, o demônio vai nos escravizando ainda mais. E nós temos que lembrar de uma coisa: a fé em Jesus Cristo é tão importante, que todo batizado que participa chega ao mesmo triunfo de Deus. Olha que lindo. O que vence o mundo? A fé. O que nós estamos escutando? Que todo batizado que participa chega ao mesmo triunfo de Deus. Qual que é o triunfo? O céu, a glória, a graça, a bênção, o milagre. Se você crê, como eu também creio, por isso estamos aqui, nós queremos chegar aonde Jesus chegou. E quando a gente pega a passagem, por exemplo, que é maravilhosa, São João,
Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: referi-vos essas coisas para que tenha paz em mim. No mundo havereis de ter aflição. Coragem, eu venci o mundo. O que Jesus está falando para mim? O que Jesus está falando para você? Coragem, meus filhos, eu venci o mundo. E quando São João está falando de mundo, ele está falando das concupiscências, está falando do pecado, está falando do mundo, do diabo, das coisas más. São João está falando, eu venci o mundo, eu venci as pessoas más, eu venci o demônio, eu venci o pecado, eu venci tudo que tinha que vencer. E o que nós escutamos? Se você crê em Jesus, se você proclama a fé nele, se você busca viver o que ele te ensina, você vai alcançar o mesmo triunfo. Qual que é o triunfo de Deus? Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo. Nós também venceremos, e vamos sair dessa escravidão que o inimigo está tentando nos colocar. Mas é preciso batalhar, é preciso enfrentar. E nós não podemos esquecer, jamais, nunca, que nós temos as mesmas graças, a graça necessária para vencer a tentação, para vencer o mundo, para vencer o diabo. Quando Jesus foi levado para o deserto, ele foi cheio do Espírito Santo e venceu. Como que Jesus foi para o deserto? Cheio do Espírito Santo e venceu o diabo. Quem aqui é batizado, levanta a mão. Você tem o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Então você pode vencer como Jesus venceu. Você não pode esquecer disso. Porque o demônio, o que o adestrador fez com o leão? Ele fez que ele esquecesse quem ele era e a capacidade que ele tinha de vencer. O adestrador fez isso com o leão. Você não pode esquecer daquilo. O exemplo é muito importante para você entender toda a pregação. O que o adestrador fez com o leão? Ele fez de tal forma, não importasse o tempo, que aquele leão esquecesse toda a potência que ele tem, de correr, de caçar, de sobreviver, ao ponto de ficar dependente do adestrador. O que o demônio quer fazer com você? Ele quer fazer que você esqueça que você é batizado, que você recebe Jesus Cristo, que você é crismado, que você é casado, que você tem os sacramentos, que você tem os sacramentais, que você é filho de Maria, que você tem São Miguel, que você tem São Gabriel, que você tem o céu a teu favor. O demônio quer fazer que você esqueça quem você é, a potência que você tem na sua alma de rezar, de combater como um combatente de Deus, para que você se torne escravo dele. E hoje eu quero fazer essa memória para você. Você tem uma capacidade sobrenatural da oração, do jejum, do rosário, do terço, de participar da Santa Missa, da adoração ao Santíssimo Sacramento. Existe uma potência na nossa alma, a mesma força de Deus. Nós temos também essa mesma força, porque temos o Espírito Santo em nós. Então você pode vencer toda essa jaula, toda essa escravidão que o inimigo tentou colocar sobre você. Você tem essa capacidade. Bate no peito e fala assim: eu tenho a força do Espírito Santo e eu posso vencer toda a escravidão que tentaram colocar sobre mim. Você que está em casa faz isso também. Eu tenho a força do Espírito Santo e eu vou sair dessa escravidão em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria. Nós vamos vencer esse mal. Você tem que ter, você acreditar nisso. Se eu passo a acreditar nisso, então eu venço. Você precisa voltar a ter brilho nos olhos. Os olhos precisam brilhar. Sabe aquela gana? Fala assim: eu vou vencer esse pecado. Sabe aquela gana? Eu vou para a Canção Nova. Sabe aquela coisa assim? Eu vou evangelizar o mundo. Sabe aquela gana? Eu vou ser santo. Sabe aquela gana? Hoje eu estou na Canção Nova, faz tempo que eu não rezo meu rosário. Hoje eu estou no retiro, eu vou rezar meu rosário. Custe o que custar, eu vou rezar meu rosário hoje. Volta a ter gana, volta a ter brilho nos olhos, volta a ter o desejo. O desejo. E tem muitas pessoas sendo libertas agora, estou todo arrepiado. Muita libertação acontecendo. De pessoas que já não tinham mais desejo de céu, desejo de santidade. Você que está em casa, perdeu o desejo, perdeu a alegria, perdeu.
perdeu o otimismo, o inimigo está te adestrando, está colocando comida para você, você está comendo. Não, não, essa comida não presta. Come a comida que Deus quer te dar, que é o pão da vida, é Jesus Cristo, é o Senhor da sua vida, da sua história. Você tem que comer esse pão do céu, é esse pão da vida. Se alimente de Jesus, que Ele é a tua força. Ele é a tua força, o teu amparo. Nós não podemos esquecer disso. Se eu esquecer disso, eu vou perecer, eu vou ficar escravo sim do inimigo. São João Crisóstomo, olha que lindo que ele diz: tende confiança, isto é, reconfortai-vos interiormente. Se o mestre venceu os inimigos, não devem os discípulos angustiar-se. Olha que lindo, São João Crisóstomo, eu repito: tende confiança, reconfortai-vos interiormente. Se o mestre venceu os inimigos, não devem os discípulos angustiar-se. Repete para quem está perto de você, aponta para a pessoa perto de você e diga assim: tende confiança em Deus. Eu não estou ouvindo. Tende confiança em Deus. Isto é, reconfortai-vos interiormente. Se o mestre venceu os inimigos, não devem os discípulos angustiar-se. Por que você está angustiado? Jesus já venceu o mundo, Ele já deu a vitória. Por que está angustiado? Por que está com medo? Você rezava, você enfrentava, por que ficou medroso de repente? Medo do quê? Medo do quê? Medo da morte? Medo da perseguição? Medo das coisas difíceis? Medo do quê? Angustiado com o quê? Não fica angustiado não. Nosso Deus é o Deus do impossível, Ele já venceu todas as coisas. E você sabe disso. Se você fosse contar tudo que Deus fez na sua vida, quantos acampamentos você já participou, quantas quintas-feiras, quanta coisa você assistiu na sua casa pela televisão nesse tempo, na TV Canção Nova. Se você fosse contar para nós tudo que Deus fez na sua vida, faça memória. É impossível, Padre, fazer memória de tudo do que Deus já fez, já falou na sua história. Faça memória. Faça memória. Eu quero que no intervalo da pregação, o Padre Zé Augusto sempre dizia, né, que esse acampamento é para quem quer rezar. Quem não quer rezar nem vem. Ele falava isso, né, Padre Zé Augusto, né? Ele falava assim, não é verdade? Não é, André? Não é, Salete? Quem não quer rezar nem vem. Então no intervalo, faça memória do que Deus já fez na sua vida. E veja quanta potência tem na tua alma. E você fala assim: por que eu estou angustiado? Olha o que Deus já fez na minha vida, olha o que eu já fiz, olha quanta loucura eu já fiz, e eu estou angustiado agora. Por quê? Por que eu estou desesperado com medo? São Gregório ainda vai mais longe e diz assim para nós: guardai no vosso interior algo sobre mim, para que vos console e restaure, porque no exterior é garantido que o mundo vos persiga. Gente, no exterior nós vamos ter perseguição e aflição, independente de pandemia, independente que nós estamos vivendo nesse tempo. Antes da pandemia você não passou por problemas? Sim ou não? Quando a pandemia passar você vai ter problemas? Sim ou não? Sim. Então, aflições, tribulações, tentações, provações, você vai passar a sua vida inteira. E um combatente de Deus, ele é forjado, ele vai sendo formado na luta, no treino, porque um dia você vai adentrar o céu. Então você vai passar sim, Deus vai permitir que você passe pela prova, Deus vai permitir que você passe pelas lutas, como Jó passou pela luta, e como tantos outros santos passaram por lutas pessoais, luta com o demônio. Então isso está na conta, isso todo mundo vai passar. Agora, o que ele diz para nós? Guardai-vos algo de mim.
para que você tenha força. Guardar algo de mim para que você tenha força. Não é guardar algo que você ouviu na TV lá que te fez mal. Não é guardar as coisas do mundo, não. Jesus está dizendo, guardar as coisas de Deus na alma, para que você tenha força na alma de enfrentar as coisas do mundo. Se você não guarda Deus na sua alma, se você não é templo do Espírito Santo, se você não guarda o amor de Deus, então você guarda qualquer outra coisa, e aí você não vai ter força de enfrentar as batalhas quantos vierem. Guarda o amor de Deus, guarda algo de Deus na sua alma, tenha Deus na sua vida. Santo Agostinho vai dizer assim: quando o Espírito Santo foi dado, passam a ter confiança e vence. Como assim, padre? Quando o Espírito Santo foi dado para os apóstolos, naquele dia que eles estavam trancados com medos naquela sala, eles passam a ter confiança e vencem. Vence o que, padre? Vence o medo, vence as lutas, vence as batalhas, vence as perseguições. Quem vence, padre? Quem guarda a fé, quem tem o Espírito Santo. Quem vence? Quem vive os sacramentos, quem tem vida com Deus. Quem é que vence o mundo? Qual que é o tema da pregação? O tema da pregação é: o que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é que vence? Quem reza, quem adora. O Monsenhor Jonas ainda diz, né? Quem não adorar, não vai aguentar. Estou mentindo? O Monsenhor Jonas fala assim? O Monsenhor Jonas fala: quem não adorar, não vai aguentar. Aguentar o que, padre? As lutas do mundo, as batalhas. Se você não se esconder em Deus, você não vai suportar. Quem vence é quem está tomando cachaça. Quem vence é quem está fumando, quem está se drogadizando, quem está cheio das drogas no corpo. Quem é que vence? Vence quem se esforça, vence quem confessa, vence quem reza o terço, o seu rosário. Quem é que vence, padre? Você sabe o caminho. Quer vencer, se esforça. Quer ser santo, se esforça. Quer vencer o mundo, se esforça. Quem é que vence? E as pessoas começam com ideias: não, mas eu acho que não precisa de tudo isso, não precisa dessa radicalidade toda. Não, padre, para que essa radicalidade o senhor está pregando aí? Gente, sem radicalidade não consegue ser santo, não. Você sabe disso. E uma vez que você foi escravizado numa jaula pelo demônio, para você recomeçar é muito difícil. Vamos ser sinceros, é difícil recomeçar. Até para nós padres, para Canção Nova, a gente não tinha público até poucos dias atrás. As nossas paróquias, até pouco tempo atrás, não tinha pessoas. Não tinha nenhuma atividade pastoral, porque não podia nada, malemar era a missa. E vocês sabem muito bem, vocês são de diversos lugares aqui, e sabem, e tem um lugar que ainda está muito limitado ainda. Nós tivemos padres que entraram em depressão, porque a nossa vida são vocês. Missionários que entraram em depressão, porque a nossa vida são vocês. Teve um dia que eu entrei no santuário onde eu fico em São Paulo. Primeiro final de semana do ano passado. Eu entrei, olhei, e as lágrimas corriam. Fui aonde fica a lanchonete lá no santuário onde eu fico, vazio. O vento batia e a poeira indo e aqueles papéis andando. Falava: meu Deus. E de repente você tem que recomeçar. Membros de pastorais que não voltaram, não sei se voltam. Pessoas que se perderam, que desanimaram.
famílias que se separaram, pessoas que morreram, pessoas que ficaram muito doentes. Então o recomeçar, uma vez que tudo foi enjaulado, é muito difícil. Quando a gente entra num pecado, para você sair dele é muito difícil. Eu entendo isso. Mas se você não tiver a força interior na alma de falar assim: eu vou sair disso, eu vou vencer, você precisa ter essa atitude. Atitude de quem quer vencer, de quem vai sair, de quem vai se levantar. Quem vence é aquele que é nascido de Deus. Aquele que nasce de Deus vence. Um dia, Jesus teve um encontro com Nicodemos. Você se lembra dessa passagem? Não precisa pegar. E como foi o encontro com Nicodemos? Nicodemos também era escravo de uma situação. Era chefe. E ele vai à noite ter um encontro pessoal com Jesus. Porque se ele fosse durante o dia, ele fosse visto, ele seria condenado. Então ele vai na madrugada, à noite, para ninguém ver. E a conversa de Jesus com Nicodemos é muito conhecida. E Jesus diz para ele que era preciso nascer de novo. E a resposta daquele homem que era tão inteligente, ele diz: como que eu posso nascer de novo já sendo velho? Como que eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Impossível! E Jesus disse o que para ele? É preciso nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. Como que nós podemos nascer de novo? Pela água e pelo Espírito. Meus irmãos, existe uma chave para sair desta jaula. Eu quero recordar a vocês que esta jaula, por onde foi colocado esse leão, tem uma porta, e nessa porta tem uma chave. Só que se você tentar com a mão ou com a boca, você se machuca. Qual que é a chave para abrir essa jaula? Qual que é a chave para abrir essa cadeia que você está vivendo? É nascer de novo, nascer da água do Espírito, ou seja, sacramentos. Ei, Igreja Católica Apostólica Romana, eu quero lembrar para vocês que existe uma chave. A chave dos maiores milagres, sinais e prodígios são os sacramentos da igreja. Confissão, unção dos enfermos. Você precisa voltar para os sacramentos. Eucaristia. Qual que é a chave? Padre, qual que é a base da nossa igreja católica? São os sacramentos. Os sacramentais, vela, a vela abençoada. Quais são as chaves? O terço, as relíquias. Quais são as chaves que nós temos para abrir essa jaula que nós estamos na escravidão? Palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Existe uma chave para abrir essa jaula. Com a minha mão eu não consigo, mas com a graça de Deus eu consigo abrir essa jaula e sair dela. Fazer uma limpeza e falar assim: Senhor, eu não fico mais escravo aqui. Eu não quero ficar mais escravo. Eu vou combater isso na oração. E escutem, tem coisa que a gente só combate na oração. Retomar a oração, claro, não é fácil, mas eu preciso retomar a minha vida com Deus. E Nicodemos vai entender isso. E Nicodemos vai nascer também, ao ponto de, no dia da crucifixão de nosso Senhor, na retirada do corpo da cruz, Nicodemos vai estar lá. Nicodemos nasceu da água do Espírito. Eu também quero nascer. A primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 5, que é a continuidade do tema de hoje, diz para a gente assim: quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte: filhinhos, eu vos escrevo, porque vossos pecados os foram perdoados pelo seu nome. Pai, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens,
eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não estará nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece. Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos, por isso conhecemos e sabemos que é a última hora. Olha que linda essa carta, primeira carta de São João capítulo 2. Aqui fala para os pais, para os filhos, para as crianças, para os adolescentes. Vocês conhecem o maligno e já venceram o maligno. Então nós podemos vencer de novo, sim ou não? Sim? Podemos vencer sim ou não novamente? Podemos. Se já vencemos uma vez, podemos vencer duas, três, quatro. E já sabemos o caminho para vencer o maligno, para vencer as coisas do mal. Nós já sabemos esse caminho. Agora, eu gostaria que você se lembrasse. Eu falava da tentação no deserto de Jesus no início da pregação. O que o diabo tentou fazer com Jesus no deserto? Ele também tentou adestrar Jesus no deserto. Se você se prostrar para mim, eu te dou tudo isso. Transforma essa pedra em pão. Pula daí para baixo. O que o demônio tentou fazer com Jesus? Enjaular Jesus. Tentou colocar Jesus também numa situação delicada. Mas Jesus disse não. A mim você não vai dominar. Olha como o demônio é abusado. Tenta dominar Jesus, tenta dominar os filhos de Deus, tentou com os apóstolos. Olha como o demônio é abusado. Ele vai tentando dominar tudo que ele pode. Ele quer conquistar esse mundo. Mas nós não podemos cair na lábia do mal. Nós temos que vencer esse mal através de Deus. E eu quero ler a última passagem. Eu já quero convidar a Salete, o André, para a gente rezar. Que a ideia desse acampamento é justamente combatentes na oração, combater na oração, combater, rezar. E eu quero convidar vocês também a rezar comigo. Eu quero que você escute essa passagem que Deus me deu também. Baruque 3, versículo 24 ao 28. Olha que linda essa passagem bíblica. Ó Israel, quão imensa é a casa de Deus, como é vasta a extensão dos seus domínios. Sim, é vasta, imensa, ampla, ilimitada. Lá nasceram os famosos gigantes antigos, de estatura imensa e de alma de guerreiros. Não os escolheu Deus, nem lhes mostrou o caminho da sabedoria, e por falta de sagacidade, pereceram vítimas da sua própria astúcia. Eu vou repetir para vocês. São duas partes. Ó Israel, quão imensa é a casa de Deus, e como é vasta a extensão em seus domínios. Sim, é vasta, imensa, ampla e limitada. Lá nasceram os famosos gigantes antigos. Aonde foi que nasceram os grandes guerreiros? Na casa de Deus. Aonde são formados os guerreiros de Deus? Na casa de Deus. Eu repito, olha aqui. Sim, imensa, ampla é a casa de Deus, ilimitada. Lá nasceram os famosos gigantes antigos, de estatura imensa e de alma ilimitada. Aonde nasceram os guerreiros de Deus? Na casa de Deus. Aonde nasceram muitos guerreiros de Deus? Na Canção Nova. Eu tenho que afirmar isso. Vamos aplaudir a Canção Nova. A Canção Nova já formou muitas almas de guerreiros. Eu tenho que dizer, eu sou um deles. Quantas vidas já passaram pela comunidade Canção Nova?
aqui em Cachoeira e nas outras casas. Aqui são formados guerreiros. Aqui são formados combatentes. Aqui são forjados os combatentes. Aqui as armas são afiadas. Aqui os escudos são reformados. Na casa de Deus são formados os guerreiros. Não é em outro lugar que são formados os grandes guerreiros de Deus. Você pega Santo Inácio, que há poucos dias celebramos. Você pega Santa Teresa, Santa Teresinha. Você pega tantos e tantos e tantos santos. Aonde esses homens e mulheres foram formados? Na casa de Deus. Segunda parte. Não os escolheu Deus, nem lhes mostrou o caminho da sabedoria? Sim, mostrou. E por falta de sagacidade, pereceram vítimas da própria astúcia. Deus te traz, Deus te forma, Deus afia as tuas armas, Deus restaura o teu escudo, Deus faz nova todas as coisas da sua vida, Deus te dá sabedoria na casa dele e vai te formando. Muitos vão à frente, alguns ficam no meio do caminho. Por quê? Por falta de sagacidade, por falta de vontade, pela sua própria astúcia. Quantos guerreiros que deixaram de ser guerreiros por falta de sagacidade, por falta de otimismo, por falta de determinação, de falar: eu vou rezar custe que custar, eu vou jejuar custe que custar, eu vou dar a vida custe que custar, eu vou morrer custe que custar, eu vou fazer o que Deus me pede. Eu repito, precisa voltar a ter brilho nos olhos, vontade, determinação, sagacidade. Custe o que custar, eu vou voltar a viver o que Deus me pede, custe o que custar, o tamanho da perseguição que vier sobre mim. Fale o que quiser falar na minha cidade de mim, fale o que quiser falar lá em casa de mim, que eu estou louco. Eu voltarei a ser o homem e a mulher de Deus que Deus espera de mim. Eu terei sagacidade, vontade, desejo de santidade, de ter o meu matrimônio de volta. Eu vou restaurar meu matrimônio em nome de Jesus. Eu vou trazer o meu filho da onde ele está perdido, não importa o quanto custe. Você tem que voltar a ter brilho nos olhos. Brilho nos olhos. Brilho nos olhos. Até quando você vai deixar, você que está aqui ou você está em casa, até quando nós vamos deixar que o demônio nos coloque numa jaula e fique nos alimentando com uma porcaria que não presta? Cadê os guerreiros de Deus? Cadê os combatentes de Deus? Cadê os combatentes de Deus? Dá uma salva de palmas, você que é combatente de Deus, fica de pé. Fica de pé, combatente de Deus. Amém. E fala para a pessoa do lado: você tem que voltar a ser um combatente. Fala, você tem que voltar a ser um combatente. Você tem que voltar a ter brilho nos olhos. Fala, você que está em casa tem que voltar a ser um combatente, voltar a ter brilho nos olhos. É o que Deus colocava no meu coração. Isso mesmo, eu fui muito tocada com essa frase. Você precisa voltar a ter brilho nos olhos. Amém. E o Senhor me recordava que quem adestra o guerreiro é o Senhor. E é na oficina da vida. Amém. É no campo de combate da vida que nós somos formados. Por isso diga comigo: nem os carros, nem cavalos, é no nome do Senhor, que eu enfrento as batalhas mais difíceis de lutar. Minha força, meu auxílio, meu escudo e proteção é o Senhor. Vamos cantar juntos. Nem os carros, nem cavalos, é no nome do Senhor que eu enfrento as batalhas mais difíceis de lutar. E eu sofri demais, mas não perdi a paz, pois o Senhor me escolheu. Com Deus vencerei. E eu sofri demais, e eu sofri, não tenha dúvida, mas não perdi
a paz, pois o Senhor me escolheu. Com Deus vencerei. Ergue o teu braço, com Deus vencerei. Com Deus vencerei. Minha força, meu auxílio, meu escudo e proteção. Minha força, meu auxílio, meu escudo e proteção. É no nome do Senhor, que eu encontro a salvação. Mais uma vez. E eu sofri demais, mas não perdi jamais a paz, pois o Senhor me escolheu. Com Deus vencerei. E eu sofri demais, cante. E eu sofri demais. Nas lutas a gente sofre, mas a gente não perde a paz, não perde o brilho, pois o Senhor me escolheu. Com Deus vencerei. Mais uma vez. Minha força, meu auxílio, meu escudo e proteção. É no nome do Senhor, é no nome do Senhor. Não é no seu nome que eu encontro a salvação. Quero ouvir você. E eu sou demais, mas não perdi a paz, pois o Senhor me escolheu. Com Deus vencerei. Com Deus vencerei. Com Deus vencerei. Oria labaria 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 labaria. Igreja, e vai orar na linguagem dos anjos. Oria labaria 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 labaria. Shiririria labaria 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 labaria. Shiririria labaria. O Senhor está polindo muitos corações. Polindo, como se polisse uma superfície de metal que estava fosco, que estava sem brilho, sem força. E o Senhor nesse momento está polindo com o seu Espírito Santo, para que você volte a ter brilho, para que você volte a ter força nas batalhas da sua vida. Solta a sua voz. Eu quero confirmar essa palavra. O Senhor me mostrava teias de aranha, muitas teias de aranha, como que estivesse tudo empoeirado. O Senhor me mostrava essa cena quando a Salete falou que ele estava polindo. Eu falei, que lindo, nossa, que discernimento maravilhoso. Na mesma hora, Salete, Deus deu a palavra para mim, essa visualização para você. Que lindo. E o Senhor está realmente fazendo isso. O Senhor está arrancando aquela sujeira, aquela poeira, tudo aquilo que estava com falta de uso, toda a falta de movimentação. O Senhor está dando essa graça. O Senhor também está curando e libertando uma pessoa. Você virou uma pessoa que toma remédio 24 horas por dia. Você passou a ter caixas e caixas de remédio, mas você toma por conta. Não é prescrição médica. Você se tornou uma pessoa doente.
e fica tomando, enchendo-se de remédio, mais remédio, mais remédio, mais remédio. O Senhor está libertando você profundamente desse medo de ficar doente, esse medo. Você fica tomando remédio para prevenir, para não ter isso, para não ter aquilo, para não acontecer isso, para acontecer aquilo, e o Senhor está te libertando agora, te libertando. O Senhor também liberta pessoas de falsas enfermidades. Você que está aqui, o Senhor te liberta agora de falsas enfermidades, em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria. Toda falsa enfermidade caia por terra agora, em nome de Jesus. O Senhor também visita uma pessoa. Você estava com muita dor na cabeça, do lado da cabeça, uma dor que vai descendo para o ouvido, e você estava com uma dor muito forte, e o Senhor vem curando você agora, fisicamente agora. Essa palavra alma de guerreiro, ela ficou ecoando no meu coração, Padre Salete, desde o momento que o Senhor trouxe a passagem em Baruch, e continua nesta oração, porque eu quero confirmar tudo isso que vocês foram trazendo, porque o soar desta palavra, alma de guerreiro, o Senhor ia me mostrando esse coração bonito, o Senhor ia me mostrando este guerreiro se levantando com força, o Senhor ia me mostrando essa pessoa que estava prostrada até o dia de hoje, mas neste momento você recobra forças. Você que estava com um desânimo profundo, o Padre dizia, pessoas não voltaram para as paróquias, servos não voltaram para as paróquias, porque você estava desanimado, e o teu alimento agora foi o alimento do demônio, permite dizer. Mas neste momento, o Senhor tira este alimento, o Senhor quebra a tua jaula, e o Senhor te coloca de novo em pé. Volta para a tua paróquia hoje mesmo volta para lá, porque a alma de guerreiro está latente dentro de você. Bendito seja Deus por isso. Obrigado. André, e conforme você falava, me vinha aquela cena, ossos ressequidos no vale. Me vem muito forte essa visualização. André falando, me veio a visão, André, profunda, de um vale de ossos ressequidos, e sobre aqueles ossos foi sendo colocado carne, foi sendo colocado o milagre da vida. E é o que está acontecendo nesta manhã. Você que estava seco, arreganhado, que não tinha alma, que não tinha força, que já não tinha mais da onde tirar, essa palavra que o André falou, ele talvez nem percebeu. E você talvez disse para Deus, Senhor, eu não tenho força de sair dessa jaula, me tira desta jaula. Algumas pessoas disseram isso aqui em casa, e o Senhor quebrou essa jaula. Eu quero confirmar essa palavra. O Senhor quebrou essa jaula. Você que não tinha força, ou você que está sem força de sair dessa jaula, diga para Jesus agora, Jesus, quebra essa jaula, me tira dessa jaula, dessa escravidão. Ergue seus braços, igreja, e vamos pedir que o Senhor nos tire dessa escravidão, que o Senhor nos devolva almas de guerreiro, que Ele nos tire desse vale, que o Senhor nos leve para o alto da montanha. Leva-nos, Senhor, ressuscita os teus filhos, põe alma, põe espírito, alma de guerreiro, vida nova no Espírito Santo. Vai pedindo, clama. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Vinde sem demora. Sim, Jesus, nós cremos que a nossa vitória está em Suas mãos, que a nossa força está em Ti, não está em nossas palavras, não está no nosso físico, não está nas pessoas, nas coisas. E é o Senhor que nos ergue, é o Senhor que com o Seu Espírito está nos levantando. Pessoas que estavam com emoções convulsionadas, com um turbilhão dentro de si, com um turbilhão na mente, pessoas que estavam como apóstolos, desgastados, cansados, angustiados, apóstolos cansados, e o Senhor já vai nesse momento restaurando você, restaurando o seu ministério, restaurando a sua vida, restaurando o seu desejo de servir a Deus. Obrigado, Senhor, Tu és a nossa força. É lindo, Salete. O Senhor está tocando em pessoas que pediram a morte. Me leva, Deus, eu não suporto mais isso. Pessoas que pediram a morte. Eu não aguento mais essa escravidão do que estou passando. Me leva, Deus. Muito parecido com o profeta Elias, debaixo daquela árvore, que pediu para Deus, me leva, Deus.
Eu não suporto mais viver, eu não suporto mais essa batalha, eu não suporto mais o que estou passando. Leva-me, Deus. E Deus nesta manhã está vindo te alimentar com o pão da vida, te alimentar com o Espírito dEle, com a presença de Nossa Senhora. Está dizendo: levanta, come e anda, porque eu tenho muita coisa para a sua vida ainda. Vai, guerreiro, alma de guerreiro, vai, combatente. O Senhor está te levantando nesta manhã. É o que a Salete está dizendo, com a força de Deus, não a nossa força, Salete, com a força de Deus, A força do alto. a força do alto, a força do Espírito. Exatamente. Por isso você pode confiar no Senhor. Como dizia São Crisóstomo, não fique ansioso. Confiar no Senhor. Por isso cante mais uma vez: minha força, Salete, meu auxílio. Só antes eu preciso dizer isso, porque tem a ver com essa canção. Algumas pessoas pararam na primeira parte do refrão. O Senhor me mostra uma mulher chorando, porque quando a Salete cantou eu sofri demais, e ela está batendo no peito, e eu sofri demais, e eu sofri demais, e eu sofri demais, mas esqueceu do restante. Exatamente. Esqueceu do resto. E o Senhor me diz uma coisa: o seu sofrimento é pela perda de pessoas que você amava. Eu não sei de fato se era o seu esposo, filho, alguém que morreu por causa da pandemia. Mas muitas pessoas que morreram por causa desta pandemia, vítimas do Covid, estão no céu hoje. Estão no céu hoje, graças a Deus. Isso mesmo, André. Muitas estão no purgatório precisando da tua alma de guerreiro, para que você possa dar o céu a estas pessoas. Por isso não fique no eu sofri demais, a dor é difícil. Todos nós aqui já passamos pela dor do luto. Por isso que a inspiração é: eu sofri demais, porque a gente não pode negar que sofreu. Pode? Não. Não. É até doentio negar que sofreu. Mas, embora a gente tenha sofrido, não perdemos a paz, porque a nossa paz é Cristo Jesus. Bendito seja Deus, e aplaude essa paz verdade. é o Senhor. Vamos lá. Nem os carros, nem cavalos. Vamos juntos. Na palma. Nem os carros, nem cavalos. É no nome do Senhor que eu enfrento as batalhas mais difíceis de lutar. Celebra essa vitória, vai! E eu sofri demais, mas não perdi a paz, pois o Senhor me escolheu. Com Deus vencerei. Com Deus vencerei. Minha força, meu auxílio, meu escudo e proteção. Vamos lá. Minha força, meu auxílio, meu escudo e proteção. É no nome do Senhor que eu encontro a salvação. Vamos lá! Eu sofri demais, mas não perdi a paz, pois o Senhor me escolheu. Com Deus vencerei. Ergue o seu braço assim, ó. Sofri, cante demais, a paz, pois o Senhor me escolheu, me escolheu. Com Deus vencerei. E aplauda o Senhor agora. Com Deus vencerei. Não se esqueça. Nunca se esqueça. Jeremias um dia disse para Deus que ele era pequeno demais.
E Deus disse: não se preocupa, eu falarei em você. Isaías também. Quantos e quantos homens e mulheres de Deus que sentiam nada na presença dele, mas do nada Deus faz tudo. Talvez você olhe e fale: está difícil, sofri, passei batalha, verdade. Mas a gente aprende com o Monsenhor Jonas, sobretudo aquela coletânea de combatentes que eu amo, nós somos apaixonados na verdade, né? Nós amamos demais, que diz que um soldado, ele vai sendo trabalhado, vai sendo forjado. E eu quero dizer para vocês, se o sofrimento foi muito grande, muito maior será a tua vitória em nome de Jesus. Amém. Amém. Nunca se esqueça disso. A gente aprendeu lá na renovação, lá atrás. Quantas vezes eu escutei isso? E essa palavra vem para fechar essa pregação, fechar esse momento de oração. Não se esqueça, se a dor, se o sofrimento, se a batalha é grande, muito maior será a vitória. E a vitória virá com unção, com milagres, com sinais, com prodígios. Você vai ver, tudo que você passou, oferece para Deus dia de hoje, dia de amanhã. Tudo que você enfrentou, vai oferecendo para o Senhor, vai louvando e bendizendo, vai glorificando esse Deus maravilhoso, e eu tenho certeza que Deus fará o extraordinário na tua vida. Amém? Pega o seu braço um pouquinho, temos acho que 3 minutinhos, se eu posso. Dá, Salete, dá. Glorifica o Senhor agora, exalte o Senhor pelo sofrimento que você passou. Me vem muito isso. Vamos encerrar essa pregação assim: pela dificuldade que você viveu, pelo sofrimento que você passou. Te louvo, te agradeço pela dor, pelo sofrimento, pela batalha. Te louvo, te agradeço, Senhor, pelas pessoas que foram para a glória de Deus, parentes que eu perdi. Senhor, eu te louvo, te agradeço por tudo que enfrentei, tudo que estou enfrentando, que vou enfrentar. Eu te louvo, te agradeço, Senhor, porque saber louvar na dificuldade é a coisa mais difícil que tem. Mas eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por todo o sofrimento, toda lágrima, tudo que você passou, tudo que você passou. O Senhor está devolvendo, vai rezando. O Senhor está devolvendo uma pessoa o movimento na perna direita. Você perdeu o movimento na perna, e o Senhor está devolvendo o movimento de uma perna. O Senhor me mostra isso muito, é um milagre que o Senhor está fazendo. Louva o Senhor, glorifica o Senhor, o seu Deus todo-poderoso. Louva, glorifica. O Senhor me mostra um coração. Você tinha problema no coração, o Senhor está curando o teu coração, problema cardíaco que você tinha, o Senhor visita você agora. Louve, glorifica o Senhor, o teu Deus todo-poderoso. Louve, o Senhor está visitando a pessoa no hospital que sofreu um acidente de carro. O Senhor visita agora essa pessoa. Louve, glorifica o Senhor, glorificado seja, exaltado seja esse Deus poderoso. Muito obrigado, Senhor. Nós sofremos demais, mas nós nunca perderemos a paz, porque Deus está conosco, e nós temos um Deus que não nos abandona. Amém? Deus nunca te abandonou, nunca vai te abandonar, jamais, nunca se esqueça disso. Amém? Olha nos olhos dessa pessoa e vê se os olhos voltaram a brilhar. Melhorou um pouquinho? Melhorou? Aplauda esse irmão que está do teu lado. Glorificado seja o Senhor, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E eu sofri